Opa, pera. Antes de começar o vídeo, eu tô aqui pra dar um levezinho anúncio, é bem rápido. Só tô aqui pra lembrar que lá no Instagram eu tô sempre postando coisa da minha vida. E atualizações de vídeos bem importantes, tipo a desse vídeo de hoje. E eu sempre aviso quando eu tô em live. E falando em live, eu faço live lá na Twitch. Então segue lá na roxinha. E falando em live, eu posto os cortes lá no TikTok. Então segue nessas 3 plataformas que lá sempre tá rendendo. Dito isso, vamos pro vídeo de hoje. Em que circunstâncias um anjo desceria para a Terra? Será que, se a humanidade estivesse em apuros, na beira da extinção, a piedade divina ia vir? Mas os humanos receberiam isso bem? Essa é a proposta da máquina de anjos. How to cage an angel. Step 1. Exploit your planet's resources. Step 2. Exterminate the wildlife. Step 3. Watch your species fall into disarray. Step 4. You are now on the brink of extinction. Pray. Step 5. Watch the divine messenger descend onto your world. Step 6. They want to help you use their kindness. Strap them into your angel engine. Step 7. Siphon their energy. Perform miracles. Step 8. Return your planet to its former glory. Profit. No primeiro vídeo a gente já é de cara apresentado pra essa coisa aí. Olha, uma coisa que é bom a gente deixar bem claro antes é que nesse mundo existem anjos. Anjos que podem descer pra Terra. A minha teoria é que esse anjo que fala com a gente no início do vídeo é um anjo caído, mas a gente não tem nenhuma confirmação disso ainda. Junto disso, ele nos ensina a colocar um anjo na máquina de anjos, na Angel Engine, de um jeito que na verdade faz bastante sentido. A gente precisa chamar a atenção dos anjos. E como os humanos fazem isso? Destruindo a porra do planeta. Não é algo muito diferente do que acontece na vida real. Esse primeiro vídeo nos traz alguns questionamentos. Quem é esse anjo? Por que ele tá ajudando os humanos? Se eu fosse chutar, seria por vingança de alguma coisa. E o que os humanos querem com o anjo? Bom, vamos arquivar as perguntas e ir pro próximo vídeo. How to find the Angel Engine. Agora a gente é apresentado por uma espécie de herói. Se eu for chutar, é o nosso protagonista, tá, gente? Bom, o anjo que tá preso na Angel Engine vai nos ajudar a chegar até lá, com um tutorial. O herói tem alguns lugares pra passar até chegar na Angel Engine, que são as Terras Sagradas, a Terra Desolada e as Ruínas. Pra só aí chegar ali e soltar o anjo, que inclusive fala que a nossa recompensa vai ser altíssima se a gente soltar ele. Terceiro vídeo. No terceiro vídeo tem uma aparente cooperação entre os dois anjos. Mas depois eu dei uma parada pra pensar e eu percebi que talvez não seja nem perto de uma cooperação. E sim os dois tentando chamar a atenção do protagonista, pra ver quem vencer no grito, basicamente. Vou colocar as frases aqui pra vocês verem. Ele está vindo, não seja enganado. Ele não tem amigos, ele vem pra enganar. Ele vai estar aqui logo. Me encontre, eu vou te ajudar. Não deixe ele entrar, ele não é seu amigo. Não tenha medo, me encontre. Ao mesmo tempo que parece uma disputa, parece que as frases se conectam. Mas o principal é que os dois provavelmente estão falando da mesma pessoa ou coisa, eu não sei mais. Mas o que pode ser essa coisa que pode nos causar tanto mal assim? Muita pergunta e pouca resposta. Tá, indo agora pro quarto vídeo, a gente vai conseguir um pouco mais de respostas. Mas tal qual um açougueiro, vamos ir por partes. Tá, aqui a gente tem um leve retrocesso no tempo cronológico. Aqui no iniciozinho a gente vê um anjo preso. E ele lembra você de alguém? Exatamente, é o anjo que tá preso na Angel Engine. Só que agora ele parece novo. Ele parece mais perto de normal que a gente já viu ele até agora. Ele tá meio acabado, mas não tão acabado quando ele tá agora. Aqui a gente é apresentado um personagem muito importante. O Dr. Geoff. Eu vou chamar ele de Geoff. Mais popularmente conhecido como o criador da Angel Engine. Good evening, ladies and gentlemen. Listen, look, me. I am standing before you on this day as a man, a husband, a father, as your president, but most importantly,
as a citizen of this country. The bis not from girl. I will not sugarcoat our current situation. We are on the cusp of war. Your species will die. This is not a test, this is not a joke. It is unfortunately the truth. Your cities will. Ok, eu tava evitando comentar sobre isso, mas não tem como. Deu pra perceber que essa coisa tá escondidinha ali. Quer dizer, sinceramente, não tá nem se esforçando pra se esconder. Essa criatura tá no início do vídeo junto com o presidente. Parece até que ela tá controlando ele. E não é pra menos, ela realmente tá. Nos momentos que a cara dele fica bizarra, é como se fosse esse anjo falando. Eu vou supor que é um anjo. Mas aqui a gente tem um problema. O que é essa criatura? Se reparar bem, ela é igualzinha o anjo que tá preso na máquina. Só que um pouco mais bizarra, macabra. E a gente tem que prestar atenção que o presidente dos Estados Unidos tá avisando de uma guerra contra ele. E que ele não veio da Terra. Será que ele tá falando dessa coisa? Sinceramente, isso me parece bastante um impostor, mas vamos deixar o catálogo Mandela de lado um pouco. Quinto vídeo. Calma, vai. Vamos devagar. Tem coisa que não dá pra mostrar assim. Não vou mostrar no vídeo pra ele não cair. Mas imaginem um cadáver meio... amoeba. Nesse vídeo a gente vê que um jovem tira notas baixas na escola e que quer entrar numa faculdade. E o nosso Dr. Guelph apresenta pra ele uma solução, que é se inscrevendo como voluntário da Angel Engine. No final do vídeo a gente volta pro cadáver, a amoeba. E ele parece ter um processo de se recuperar, mas falhando. O Dr. Guelph e outro doutor aparecem. Um deles fala: lá se vai outro sujeito de teste. Talvez o buraco seja bem mais embaixo do que a gente achava. Aqui eu vou facilmente dar um tiro no escuro, foda-se. E eu vou apostar em uma coisa. As pessoas que têm notas baixas, como é o caso do cara que apareceu, se inscrevem como voluntários da Angel Engine, como uma forma de fugir disso e conseguir outra oportunidade. Mas eles acabam sendo usados de testes. Muito provavelmente não tendo nem ciência do que são esses testes. Então é basicamente uma armadilha pra enganar jovem pra ser usado em teste. Meio cruel, mas a gente tem que ressaltar também o quão cruel é tudo que tá acontecendo aqui. Não só com os humanos. A gente tem um anjo que desceu pra Terra pra literalmente trazer a solução pros nossos problemas e acabou sendo preso e torturado. Um doutor que claramente não liga pro que ele tá fazendo, nem pro sofrimento do anjo, e que atrai jovens pra usar eles de testes, cobaias. E olha, se tem um sádico nessa história, com certeza é o Guelph. Sexto vídeo. Esse vídeo vai nos trazer de volta aquele herói que tinha aparecido antes. E o anjo preso ensina ele, ou a gente, né, no caso, como sobreviver na Terra Sagrada. E aqui tem alguns passos. Levar suprimento suficiente, não deixar os esquecidos te encontrarem. Infelizmente, os esquecidos são uma ponta solta, eles não vão ser mencionados de novo na história. E não vai ter nenhuma menção deles. A gente não vai saber nem o que eles são, nem o que eles fazem. Pelo menos não sabemos até a parte que eu tô fazendo o roteiro desse vídeo. Não olhe pro céu, os nossos olhos vão derreter. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Cubra seus olhos, cubra suas orelhas. Não pare. Ele vai te alcançar. Não acredite no mentiroso. Ele não pode machucar sua alma. Ele nunca iria permitir isso. Bizarro. O vídeo começou de um jeito bem normal, só a gente recebendo um tutorial do outro anjo. E na medida do que pode ser considerado normal aqui. Até essa coisa aparecer na tela e falar: eu te vejo. E o que caralhos é isso? Essa criatura angelical foi chamada pelo anjo preso de O Mentiroso, do inglês The Deceiver. O próximo vídeo da ordem não é canônico. No caso, ele mas não acrescenta porra nenhuma na lore. É basicamente um edit com a música Boots, poema Boots no caso. E eu vou admitir que esse vídeo me deu muito medo. Esse vídeo só mostra o que a gente sabe. O anjo preso antes da tortura, as guerras, o terror. Só isso. Sétimo vídeo, e esse vídeo vai nos mostrar muita coisa. O vídeo começa falando com o anjo Eu Te Amo. O Dr. Guelph ignora e começa a falar: fizemos uma infinidade de testes nos anjos e pelo resultado ele parece hiper inteligente. O doutor continua explicando que o anjo excedeu todos os limites de todos os testes que eles fizeram. E a gente tem uma demonstração de crueldade do doutor. Save me? No. Ele falou na cara do anjo que ele vai continuar ali preso e sendo usado de teste. Bom, mas eles também falaram que conseguiram trocar algumas palavras com o anjo. E a gente descobre que o nome do anjo é Uriel, algo que a gente não sabia ainda. E esse laboratório cheio de testes é um complexo chamado a Segunda Torre de Babel. E agora o doutor vai nos mostrar umas habilidades que eles conseguiram e vejam vocês com os próprios olhos. Stop her! It hurts! Ele curou completamente o corpo que tava destruidaço. Basicamente reviveu o cara. Mas com um pequeno precinho. A gente escuta o Uriel gritando, pedindo pra parar e morrendo de dor. Porque aparentemente pra reviver uma pessoa isso machuca muito ele. E olha, levando em consideração o estado que ele tá agora, eu acho que alguém foi usado muitas vezes. Oitavo vídeo. Tá, esse aqui também não vai ajudar muito, mas tem algumas informações que dá pra tirar do vídeo. Nesse vídeo a gente acompanha uma entrevista entre o Barry Donovan e o Dr. Guelph. Basicamente, o tema da entrevista é falar sobre se o Dr. Guelph é um gênio ou uma fraude. Basicamente isso.
Você tem sido muito criticado ultimamente pelos seus testes nos anjos. Quer falar algo sobre isso? Se o anjo quisesse escapar, ele conseguiria, mas mesmo assim ele escolhe ficar. Eu acho que isso deixa as coisas claras o suficiente. Muitas pessoas têm dito que todo seu sucesso vem do anjo. O que você tem a dizer sobre isso? Tenho trabalhado em uma invenção e daqui a exatamente uma semana vai ser revelado para o mundo todo. Então todos vocês serão forçados a perceber quem eu sou. Tem algo que você possa dizer sobre isso? Só tem uma coisa que eu posso dizer. Não preciso mais daquele anjo para fazer meus experimentos funcionarem. Isso é no mínimo perigoso. O que esse maluco tá tramando? Um anjo criado em laboratório. Mas de certa forma isso poderia ser bom, já que eles não teriam mais que usar o Uriel para testes. No 9º vídeo acontece algo meio inesperado. Hoje é o dia da apresentação da nova invenção do Geoff, mas ele... You want an autograph or something? Foi morto. O que é isso? Tá, esse homem chegou no Geoff, baleou ele. Mas ele, por si só, já parece não tá muito puro. O olho dele tá amarelo. Além de ele tá falando que Deus tá voltando, ele tá com os olhos piscando num timing diferente um do outro. Ele tá meio... Bela imitação. E ele deu 3 tiros no Geoff. A gente vê uma criatura gigante puxando ele, ou a alma dele, sei lá. E a criatura é cheia de rostos, cheio de rostos, e guardem essa informação porque ela vai ser importante depois. Enquanto ela tá puxando ele, a gente vê o rosto dele meio distorcido, que nem o do presidente tava antes, que me lembrou na hora o que aconteceu. Em seguida a gente é apresentado pro Steven, o porta-voz da segunda torre de Babel. Ele só vai anunciar pro público a morte do Geoff, mas prestem bem atenção na aparência dele, que isso também vai ser importante. O Steven tá meio diferente, não tá? Ele tá com mini olhos e uma expressão extremamente neutra. Sinceramente tá até parecendo um dito. E no fundo a gente consegue ver o Uriel e o Geoff morto. Durante esse vídeo o Steven tá com um papo muito religioso. Até demais, na verdade. E eles falam que ainda não sabem como operar a nova criação do Geoff. Mas que não é pra ninguém perder a esperança ainda. Meio difícil. E o final do vídeo é o Uriel falando, ele vai ressuscitar de novo. E mesmo com o Geoff morto, a apresentação ainda vai ocorrer. Por que as caras surpresas? Vocês acharam mesmo que eu perderia o dia da minha grande invenção? Deixa eu apresentar pra vocês o primeiro anjo artificial do mundo. Now, without further ado, let me present to you my blessing of... Puta merda. Essa cara desse anjo não lembra você de alguém? É, pois é. Ele é exatamente o anjo que a gente foi avisado. E o nome dele é Barakiel. E sim, ele é o mesmo anjo que apareceu no início do vídeo, saindo de dentro do Geoff e abrindo a cara dele. E falando, se liberte da carne. Agora a gente tem um problema, porque a gente foi avisado várias vezes para não confiar nesse cara. E agora ele tá aqui em carne e osso, se é que ele tem carne e osso. O problema é que ele é dito ser um anjo artificial, e a gente é jogado pra outra coisa na TV. Uma reportagem. Anjos podem machucar humanos? Tá, nessa reportagem é dito que o assassino do Geoff foi encontrado dias depois do Geoff ser magicamente revivido. E foi dado como mortes naturais. E alguém começa a subir no cantinho da tela. and return to the spotlight. Por que se esconder? Eu te amo. Essa coisa parece levemente ameaçadora. E sinceramente não parece ser um anjo artificial. Tá, tamo too much, tamo indo rápido demais, calma. Eu cortei essa parte porque enquanto eu tava fazendo essa parte do roteiro, eu tive um insight divino. Deus falou no meu ouvido. E muita gente pode ter se confundido do mesmo jeito que eu me confundi. A gente tem que os outros anjos avisaram sobre o Barakiel pra gente não confiar nele, o mentiroso, mais popularmente conhecido entre eles. E muita gente pode ser confundido e pensar, como os anjos já sabiam do Barakiel, se ele foi supostamente criado agora? Isso é simples, e que eu falei no início do vídeo. Todos os momentos que a gente, e eu vou botar do ponto de vista do herói, que é aquele que aparece, que é a gente, é avisado sobre o Barakiel, vulgo mentiroso, se passa depois de que algo aconteceu. Repara no estado que o Uriel tá quando ele fala sobre o mentiroso. Então, basicamente, a gente tá vendo o Barakiel antes dele fazer alguma coisa. Então, é só pra gente deixar claro agora aqui que a gente tá antes de acontecer alguma coisa e a gente ser avisado sobre ele depois. E talvez a gente descubra melhor nos próximos vídeos. Como despertar sua Angel Engine. Passo 1. Crie seu frame principal. Passo 2. Prepare-se porque vai começar. Passo 3. Sangue. Desperte a fome da máquina. A gente tem um take muito rápido do Geoff destruído. Todo lascado, destruído assim. E depois do tutorial, a gente é mostrado o Geoff numa entrevista, mais uma. Mas com uma cara horrorizada dessa vez. Quando ele sai do transe, o entrevistador pergunta pra ele, como foi estar morto?
e o Geoff manda ele se fuder e desliga a câmera. Poucas, muito bem educado e carismático como sempre. O entrevistador acha que ele tá brincando, mas alguém vai lá e realmente desliga a câmera. Not joking. Turn it off. I don't quite understand. You do know we are live, right? What are you doing? Stop it! E sim, esse alguém é o Barakiel. Isso traz uma pergunta muito boa. O Barakiel tá obedecendo o Geoff? Ou será que ele tá usando o Geoff? E olha, parece que cada vez mais o Geoff tá ficando maluco da cabeça, doente. Talvez seja um efeito colateral de ele ter revivido. Pra mim faz bastante sentido. E esse papo de despertar a Angel Engine é muito estranho. Principalmente o prepare-se pro que vai começar. Considerando que a criatura que sai de trás do Geoff é a mesma que apareceu quando ele morreu, talvez ela esteja perseguindo ele mentalmente, atormentando ele, algo do tipo. Será que foi a Angel Engine que trouxe aquelas criaturas que nem os esquecidos pra Terra? Mas eu tenho pra mim que o Barakiel é aquela criatura cheia de rostos, fizeram alguma coisa com o Geoff. Tá, e a gente tem mais um vídeo pra finalizar, só que eu decidi tirar ele do vídeo. Porque eu acho que ele só vai gerar mais confusão, agora só me gerou mais confusão, me gerou mais perguntas do que respostas, e nesse vídeo a gente já tem muita pergunta e pouca resposta. Então eu achei melhor deixar sem esse vídeo. E ele deixou umas coisas muito mais abertas, tipo a gente vê o anjo que nos ajudou lá nisso, o traidor, preso. Bom, mas vamos ignorar isso. E acaba que esse é um problema desse Analog Horror. Pontas soltas e muita confusão. Tá, vamos lá. Aqui eu acho importante a gente ressaltar que a cronologia desse ARG é muito errada. Ok, não toda errada, mas é muito confusa. Como também acaba deixando várias pontas soltas. Ou pontos que acabam ficando mal explicados. Os Esquecidos é um ótimo exemplo disso. Não tenho como não falar que esse Analog Horror me pareceu muito corrido. Muito apressado, muito rápido. E com as informações muito confusas, jogadas. Eu gosto de resolver enigma, eu gosto muito de fazer isso, mas chega um ponto que os enigmas não estão tão resolvíveis assim. E é algo que eu chamo de Analog Horror geração TikTok. Ou, como eu chamo, Brain Arg. E eu quero fazer um vídeo só pra falar dos Brain Args. Embora a Angel Engine tenha uma história que seja da hora, infelizmente eu tenho que trazer a notícia de que esse Analog Horror é feito com inteligência artificial. E aí o bagulho fica paia. E eu admito que isso me deu uma grande brochada, grande mesmo. Eu como artista não tenho como deixar de falar minha opinião sobre isso. Acho bem importante na verdade falar. E seria bem contraditório da minha parte se eu apoiasse. Querendo ou não, usar IA acaba tirando uma grande parte do trabalho pesado que é ilustrar arte pro público. Uma parte pesada, mas que é mágica e única. Tem diversos, muito Analog Horror que são feitos puramente na mão, no pelo. Talvez seja isso que torna eles tão únicos. Tem vários fatores que complicam uma pessoa a criar um Analog Horror, e um desses fatores pode ser a arte. Mas tem muitos casos de pessoas que foram aprendendo enquanto faziam. E meteram foda-se, se ia ficar bom ou ruim, e decidiram, não, eu vou fazer. E acabaram evoluindo a obra junto com o próprio estilo. Esse esforço colocado em algo feito à mão é o que torna tão especial e tão único. A IA faz com que todo o esforço seja completamente descartado. E sinceramente, deixa bem esquisito. Muitos criadores de Analog Horror e até mesmo jogos usam samples gratuitos de música, por exemplo, quando não sabem criar. Ou aprendem e criam do zero. Sinceramente, eu duvido um pouco que um Analog Horror que tomou essa proporção gigante na internet não conseguiu contratar um artista pra ajudar. E nem necessariamente contratar, até ajuda voluntária de graça, de artistas bons. Então eu acho que dificuldade não é uma desculpa nesse caso. Acho que consegue ver durante os episódios que o criador sabe muito bem criar e desenvolver uma história. Óbvio, deixando algumas pontas, mas isso a gente deixa de lado, a gente vê que ele sabe escrever uma história. E edita muito bem também. E isso não tem como negar. Mas o uso da IA é o bagulho que começa a broxar o bagulho, mela tudo. Então se ele aproveitasse isso pra realmente fazer arte, o bagulho ia se tornar estratosférico. Porque, genuinamente, essas coisas mais profanas são um bagulho que eu gosto muito de ver em Analog Horror. E eu acho muito interessante. Mas usar IA acaba sendo um método meio preguiçoso de se fazer. E um método que acaba jogando fora uma parte incrível, que é ilustrar pro teu público. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que não seja linchado na internet. Eu não acho que o Angel Engine vai aparecer de novo aqui no canal. Eu acho bem difícil. Mas eu espero que vocês tenham gostado, embora IA. Então fiquem ligados, sigam nas redes sociais. Eu sou o Iaco e até a próxima.